Obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar e saudar a Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra. Este foi um tema que coincidiu com o final do ano, com até de alguma forma algum impedimento por parte dos deputados e da Comissão para mais cedo reunirmos, na medida em que, sobre este tema, na medida em que fase mais aguda ocorreu a quando da situação de bloqueio que ficou sujeita de alguma forma à Auto-Europa e depois foi na sequência dessa situação que se chegou a algum diálogo e que mais ou menos as coisas se resolveram e depois só posteriormente é que tivemos a oportunidade de fazer, já com a situação de alguma forma em modo de acalmia e de algum diálogo, houve a oportunidade de levar a cabo estas audições. No entanto, e apesar de ter havido alguns progressos, e como há pouco bem disse, portanto, a reunião de ontem, pelos vistos, foi bastante positiva, portanto, no entanto, ainda subsistem muitas situações. Por um lado, as reclamações sindicais que já aqui foram enunciadas, e talvez não seja este o tema central aqui da nossa audição, na medida em que a administração, nessa perspectiva, e como a senhora Presidente disse, não tem qualquer influência. No entanto, não deixamos de ressalvar a existência de eventuais e alegadas práticas de discriminação salarial, de excessivos contingentes de trabalhadores eventuais, portanto, a existirem, portanto, elas deverão ser analisadas e deverão ser abordadas pelas entidades competentes, e neste caso as autoridades de condições de trabalho, etc. Penso que têm um papel ativo a desenvolver nesta matéria, mas acima de tudo é importante o diálogo em termos de concertação entre sindicatos e entidades operadoras do Porto. No entanto, não deixamos de abordar. Isto por um lado. Por outro lado, também tivemos aqui uma audição com os operadores e em que referiam a necessidade de, dada a existência de picos anormais em termos sazonais, portanto, e nem diria em termos sazonais, porque não tem, um processo sazonal tem uma época determinada e neste caso concreto não há épocas determinadas, portanto tudo depende do chegar das cargas aos portos e nessa circunstância, portanto, a necessidade de ter alguns trabalhadores eventuais para além daquilo que seriam boas práticas e recomendações. E nessa circunstância esta é uma pergunta que eu deixo, até que ponto é que a administração do Porto tem dados suficientes para definir de alguma forma o que é um nível razoável de trabalhadores efetivos e de trabalhadores em situação de precariedade e de alguma eventualidade na sua relação laboral. O que não deveria existir, naturalmente, mas de qualquer forma, segundo os senhores operadores e até de acordo com as palavras da senhora Presidente, é uma situação necessária e que é difícil de evitar. Mas, indo diretamente àquilo que penso que preocupa a Assembleia da República e que nos preocupa a todos, naturalmente, as questões laborais para nós são muito importantes, mas mais importantes naturalmente, os incómodos que estão a ser criados e os fatores negativos que estão a ser reduzidos àquilo que é o setor exportador nacional. E disseram-nos os operadores que as empresas que, no fundo, estão a operar no Porto, que neste momento haveria operadores internacionais que já não vinham ao Porto de Setúbal, inclusive também não vinham ao Porto de Lisboa, portanto, os nossos portos, de alguma forma, estão a perder importantes operadores internacionais e que isso virá a curto prazo criar complicações, problemas, fatores negativos naquilo que são as nossas exportações, a nossa economia e também em termos concorrenciais aos nossos portos, na medida em que, ao desviar dessas cargas, desses transportes para outros portos congêneres, inclusive, portanto, presumo que é em Espanha, no Mediterrâneo. Portanto, esta é uma preocupação. Sob este ponto de vista, o que é que está a ser feito? Se a administração do Porto
porque, pelos vistos, uma das funções, não só a concessão do licenciamento, é também a promoção dos portos. Se, deste ponto de vista, a administração está a ter uma política proativa de captação e de continuar a assegurar a vinda desses operadores internacionais ao nosso país. E uma outra segunda questão prende-se exatamente com a intervenção neste processo, por parte do Porto. A senhora Ministra, a determinada altura, disse que o Governo não tinha forma de intervir. Depois, mais tarde, apareceu ameaçando com uma requisição civil e depois tivemos um conjunto de reuniões onde chegaram a alguns acordos e a alguns consensos. E, portanto, eu acredito que o Governo, através da administração do Porto, naturalmente, estará a ter um papel ativo nesta mediação. A questão que eu deixo é que evoluções houve, se tem sentido por parte das partes vontade em resolver a situação, e se eventualmente, portanto, conseguimos ver uma luz ao fundo do túnel relativamente a esta problemática, esta dinâmica em torno do Porto de Setúbal e Sesimbra, particularmente, e dos portos em termos nacionais. Muito obrigado, Sra. Presidente.